Bom dia, Diego. Seja bem-vindo. Cate. Vamos aguardar chegar um pouco mais pessoas. Bom dia, sejam bem-vindos à nossa live. Bom dia, Ricardo, doutor Ricardo. Sejam bem-vindos. Karen. Vamos aguardar só chegar um pouco mais de pessoas para a gente começar. Nossa live hoje será realizada, teremos convidado o Dr. Écio Quaresma. Em breve vai entrar aqui conosco. A informação de que seria também pelo Insta, pelo perfil do Dr. Écio, Ricardo. Dr. Écio já entrou, seja bem-vindo. Bruno, Gustavo. Bom, enquanto o nosso convidado entra na nossa live, bom dia, doutor Quaresma. Bom dia, presidente, tudo bem? Saravá, galera! Tudo ótimo. Presidente da Comissão Especial de Estudos sobre Orientação e Prevenção de Drogas e Afins da OAB Estadual do Espírito Santo. Também sou membro do Conselho Estadual de Drogas do Estado. A nossa comissão foi constituída... Silvia, tá picando muita, doutora. Tá picando muito a sua imagem. O áudio estava metalizado e a sua imagem tá toda distorcida. Eu não sei se a galera tá conseguindo te contemplar direito aí. Estão conseguindo ver? Galera, câmbio responde. Por favor. Houston, Marte, chama do terra, câmbio. Responde aí, galera. Agora melhorou a imagem. Ainda tá com alguma distorção, mas melhorou. O áudio tá legal. Problemas da internet, né, doutor? Está distorcida normal. A imagem. Como é que fala o negócio? É complô do Bozo. Melhorou? Agora está conseguindo me ver? A qualidade da sua imagem melhorou agora. E voz também tá bom? Tá legal. Não tá metalizado mais não. Tá ok. Bom, a nossa comissão foi constituída em maio de 2019. Ela tem como premissa realizar um trabalho de conscientização, principalmente voltado para crianças e adolescentes, palestras em escolas, debates em faculdades para os alunos de direito. Ela também preconiza a importância desse debate sobre os malefícios causados pelas drogas de modo geral. Nós realizamos eventos, além de trabalho de campo. O ano passado mesmo nós tivemos a oportunidade de visitar algumas comunidades terapêuticas credenciadas ao Estado e uma parceria junto com a Subsecretaria de Estado de Política de Drogas, nós conseguimos efetivamente ajudar no credenciamento da primeira comunidade terapêutica feminina do Estado, né?
Nós acreditamos que a temática abarcada pela nossa comissão trata de um assunto de extrema relevância. Nós temos a consciência que a OAB é uma entidade classista, voltada para os interesses dos advogados, mas também possui o compromisso de defesa da Constituição, da ordem jurídica em nosso Estado Democrático de Direito, da cidadania, dos direitos humanos e principalmente do compromisso moral com a justiça social. Eu me sinto muito honrada em presidir essa comissão e mais honrada ainda em hoje ter o privilégio, doutor Anderson, ter o privilégio de convidar esse profissional que dispensa comentários, né, dispensa apresentações, para a nossa live de hoje, cujo tema é os impactos negativos da dependência química na profissão e vida pessoal do advogado. Dr. S. Quaresma, como a grande maioria que está aqui presente, doutora Sandra, bem-vinda. Ele é um advogado criminalista com mais de 30 anos de experiência em atuação no plenário do júri. Eu gostaria muito, doutor, que o senhor começasse, se apresentasse. Acho que quase todo mundo aqui praticamente já o conhece, acho difícil alguém não conhecê-lo. Mas se o senhor quiser fazer as suas apresentações, iniciar, antes das perguntas. Presidente, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Eu estou para fazer 3 palestras aí. O nosso presidente estadual da Ordem travou contato comigo, mas a pandemia aflorou, então nós postergamos essa nossa pretensão. Tenho 56 anos, se estiver vivo até o dia 23, vou completá-los agora em junho. Exerço advocacia criminal há 3 décadas, fui policial civil há 3 anos e sou um defensor contumaz das prerrogativas do advogado. Nós vivemos em tempos absolutamente, absurdamente tenebrosos, né, onde em Minas Gerais aqui 2 advogados foram algemados dentro de um pelotão da PM e depois me veio um major falar que qualquer um do povo pode ser preso. Qualquer um pode ser preso. O que não pode é aquela barbárie que foi levada a efeito pelos militares lá no quartel, porque alguém queria identificação de cidadãos PMs, que nós pagamos o salário deles, que fizeram uma abordagem descabida, né? Eu recebi um vídeo de conselheiro pena de 2 PMs que foram dar um pobre coitado de um cidadão com doença mental, até então colocado no chão, legal. Depois fizeram um carnaval de aberrações. E nós é que defendemos esse cidadão São Paulo disso. Então a advocacia tem que ser respeitada. No, salvo engano, Pernambuco, eu recebi um vídeo, eu não tive tempo de postar ainda, porque eu tenho feito muitas postagens com relação a isso. Uma advogada parece que foi presa lá, eu não posso falar porque eu não tive acesso total, porque ela não quis entregar a carteira para o advogado, para o delegado, mostrou tal, tomou uma cana dentro da delegacia de polícia. Então, nesses tempos absurdamente tenebrosos que nós experimentamos hoje, a advocacia, eu entendo que tem que ser respeitado, o advogado tem que saber que o 133 da Constituição Federal é imprescindível, né? Infelizmente, muitos colegas não levam isso a efeito. Eu brinco, né? O máximo para acontecer é você ser preso, né? Vai ser preso por quê? Por um desacato, uma coisa dessa, TCO, depois processo, exatamente, depois processo cidadão lá e leva a lei de abuso de autoridades a ser aplicada efetivamente. Mas eu agradeço. Não, nós vivemos tempos absurdamente assustadores, né? Que é negócio que Confúcio já disse, né? Nada está tão ruim que não possa piorar. O negócio é grave. Com relação à comissão que Vossa Excelência preside aí, é satisfatório ver uma iniciativa da OAB nesse campo. Na gestão passada aqui em Minas, havia uma comissão dessa, que eu tive o privilégio de presidir, que foi idealizada pelo Dr. Sérgio Murilo, que era o presidente da Caixa de Assistência, e que com a gestão atual foi esquecida, abandonada, e politicamente adversários da atual gestão. Lamentavelmente, essa preocupação não gravita na órbita de toda a instituição. Doutora? Câmbio? Tá me ouvindo?
Doutor, ficou travado. Oi, agora a senhora voltou. A internet, eu estou aqui na ordem, na sede da ordem, porque a internet na minha casa não estava das melhores. Realmente, nós estamos vivendo tempos complicados sem internet. Estou muitas lives, né? Muitas pessoas em casa utilizando. Eu vou iniciar as perguntas, posso? Oi? Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Vendo. Agora voltou. Doutor Quaresma, vamos para a primeira pergunta. Vamos esquecer só o doutor, deixa só a Quaresma, pelo amor de Deus. Posso chamá-lo? Por favor, me chame de Só Silvia a Quaresma. também. Ok. Quaresma, atreladas à modernidade, observamos uma excessiva carga emocional e muitas responsabilidades, o que tem gerado estresse, frustrações de forma geral. Assim falando da drogadição em especial, a motivação que leva uma pessoa ao uso das drogas. Nós gostaríamos que o senhor discorresse sobre as armadilhas escondidas nas já conhecidas frases, do tipo, vou te dar uma coisinha que vai te ajudar, ou experimente que vai te fazer bem. O que o senhor diria dessas frases? Ô, Silvia, vamos entender um negócio. A questão da dependência química hoje, ela não escolhe classe socioeconômica cultural. Deixa eu só soltar a minha gata aqui, que ela está presa dentro aqui do escritório. Cláudia, eu estou soltando a gata aqui. A dependência química hoje, ela não escolhe classe socioeconômica cultural. Esse negócio de falar, não é a dia só porra nenhuma. Isso aí todos os segmentos. Eu, aproveitando o gancho dessa nossa prosa, eu fiz uma pesquisa. Outro dia eu recebi, salvo engano, do Conjuro, de uma outra agência, uma notícia que um juiz no Paraná foi afastado porque ele estava num clube usando droga nu. Juiz de direito, não é árbitro de futebol, não é juiz de futebol. Nós temos deixa eu ver aqui uma matéria que eu acabei de ver. Dependência química é a principal causa de deserção. 2 policiais militares do Ceará foram internados por dependência química, isso agora no dia 27 de março. Então, isso não escolhe classe socioeconômica cultural. Né? O contato com a droga hoje é um negócio que bate na sua porta a qualquer momento. Eu não escondo um passado de uma dependência química que eu superei. E vou lhe dar uma ideia. Eu sou muito atuante em rede social, né? Tanto profissionalmente como cidadão. Né? Inclusive, eu estou tomando umas burdoadas aí que eu estou defendendo o inquérito das fake news. Aquilo ali, eu sou um cidadão de dupla personalidade. Na condição de cidadão, eu estou delirando com aquele trem. Como advogado, aquilo ali é uma aberração jurídica, ponto. Né? Verificar ações contra esse gabinete do ódio, contra essa política tosca desse indivíduo lá que hoje ocupa a presidência da República, é salutar, já que o procurador vai ser ministro dele, então não vai brigar com ele, obviamente. Né? Então, agora, no aspecto processual, no aspecto legal, isso é uma aberração jurídica. E quando eu faço uma crítica, a primeira coisa que vem é craqueiro, noiado, isso e aquilo. Isso, infelizmente, é normal acontecer, porque aquele cidadão que tem uma patologia, porque a dependência química é uma patologia, né? Ela é considerado exatamente causa de tanto quanto álcool, tanto quanto a questão da droga, o índice de afastamento do trabalho por essas dependências é monumental. E não há, se você verificar hoje, e isso estaria afeto, salvo algum engano, ou o Ministério da Saúde, ou o Ministério da Família, né, porque há uma contingência muito grande disso, você não viu uma palavra do coronel lá, do general que está como ministro da Saúde sobre essa questão, em época de pandemia. Você não vê nada da Damares falando com relação a isso. Política estadual zero, política municipal zero. Então isso não acontece de forma alguma em lugar nenhum. Né? Então, lamentavelmente, o contato com entorpecente começa muitas vezes na adolescência. A forma de iniciação, tem diversas formas. Ou porque vai na balada que alguém pegou e vou fazer o junto. Aí você ouve, olha, que porra, você é um casamento, e aí embala. Então, você não tem como determinar um fator inicial para contato com entorpecente. Vai te dar um ali, vai, porra nenhuma, isso aí é mentira, isso é uma falácia. Agora, é aquela questão, se droga fosse ruim, ninguém usava.
né? O problema é, isso gera dependência química, isso gera uma série de fatores na esfera social, profissional, né? Um afastamento de um juiz que está usando droga nu, né? Policiais militares que são afastados do serviço. Então, isso é uma realidade em que pese, lamentavelmente, uma coisa que nós sofremos, que eu sofro, que vai sofrer até o final, chamado o quê? Preconceito. Isso aí é uma chaga, assim, do mesmo jeito que o cidadão que é alvo de um processo criminal, ele nunca vai deixar de ser bandido, aquele que uma vez utilizou entorpecente que foi dependente químico, jamais deixará de ser noiado. Até porque quando você bate na PM ou bate em algum discípulo do Bozo, minha amiga, ou no próprio Bozo, isso é normal. O primeiro, eu até rebato lá em algumas considerações, o único argumento que você tem no seu ataque à minha pessoa, uma dependência química de 10 anos atrás, porque se você está com isso aí, filho, você está ruim de argumento. Porque nesse período, eu ouvi de um promotor de justiça uma vez, do Harry Potter, eu não cito o nome da criatura, só o trato por Harry Potter, num júri de repercussão nacional, que ele falou assim, nunca vi drogado ser herói, se referindo à minha pessoa. Naquele dia eu estava muito mais preocupado em defender o réu do que a mim. E depois, numa entrevista que está no nosso canal no YouTube, que eu concedo uma entrevista que eu abordo esse assunto, eu não fujo da minha história, eu falei, eu não sou herói, eu sou exemplo. O indivíduo que teve a carga de dependência química que eu fui acometido, fazer o que eu faço hoje, ser respeitado igual... Então, eu brinco muito, Silvio, apesar de nós estarmos num canal nacional, eu estou um pouco me fudendo para quem não gosta de mim. Eu trabalho para quem gosta de mim. Né? A minha questão é muito simples. Se você me odeia por causa do meu ponto de vista profissional, legal, porque eu sou advogado que eu defendo bandido, até a hora que você estiver na alça de mira de uma ação penal. Imagina se você fosse um dos bozolinos, né, bolsominos, eu não sei como é que trata esse povo, eu gosto de chamar de discípulos de Bozo, que tivesse na alça de mira do STF. Você vai procurar quem? Um veterinário? Não, vai procurar um advogado criminalista. Eu sou criminalista. Né? Então, essa questão, ela se faz patente dentro de um cenário que nós experimentamos hoje, né? E isso é uma realidade. E uma realidade escondida, porque o consumo de entorpecente hoje está nos quartéis, está no judiciário, está na advocacia, está no Ministério. Não tem classe socioeconômica social, não escolhe profissão. Não escolhe profissão. Então, isso é a realidade. É importante que você fale do preconceito, que não existe realmente, a droga não escolhe a sua vítima, né? E é importante também que as pessoas entendam, trata-se de uma doença reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, não é uma brincadeira. A gente vai até aproveitar o gancho para falar que nós estamos no Maio Amarelo. A OAB e o Detran se juntaram, nós fizemos uma parceria, né? Um post, inclusive, sobre esse assunto, sobre a utilização de bebidas e no trânsito. O álcool, eu acho que é um dos piores, porque ele é uma droga lícita. Além de lícita, ela é culturalmente aceita pelas pessoas, né? Se você está feliz, você bebe. Se você está triste, você bebe. E a gente sabe que nesse período, principalmente da pandemia, o número de pessoas que estão bebendo, ele está aumentando. As pessoas não podem mais ir aos bares, o número de compras delivery está aumentando. E até pessoas que normalmente não bebem, estão bebendo também quaresma. Em relação ao preconceito, não tem jeito, né? As pessoas ainda vão lançar disso. Você vê que, como não tem argumento, elas utilizam o fato da dependência química, porque não existe ex-dependente, né, Quaresma? A pessoa é dependente. Essa questão aí, eu brinco até que eu sou meio sugêneres nesse trem, né? Porque a carga de dependência minha e meu consumo de droga eram muito intensos. E quando eu parei sem nada. Então, hoje, o que era o meu gatilho? Eu não podia beber. Se eu beber, é o tradicional, desculpa a expressão, bebeu, fudeu. Né? Comigo, uma não gota... tinha... Não, uma gota acaba. É igual a questão dos 12 passos lá do alcoólatra anônimo, né? Então você não pode ter o... Exatamente. Hoje eu chapo o melão sem problema nenhum. Eu consegui organicamente e psicologicamente superar esse trem. Né? Agora, tem pessoas que realmente têm o risco de volta. Hoje eu te falo, eu já tomei porres homéricos
homéricos em confraternização, aqui, ali, acolá, em viagem, passeio, na praia. Porque droga hoje é o seguinte, se você botar o pé na porta da sua casa, você consegue droga. Não precisa, ela não precisa. E hoje, se você ligar para alguém, ele te entrega. Então tem o teledroga, tem o zap droga, tem tudo droga. Então isso é fácil. Existe realmente aquelas pessoas que têm. Eu vejo rotineiramente, o Casagrande, inclusive, escreveram um livro contando a história dele, e ele fala que tem tratamento psiquiátrico, psicológico até hoje, que toma medicamento. Ó concurso, gênero, não sei o que já que é, não tomo medicamento de qualquer espécie, não faço acompanhamento psicológico de qualquer natureza, e superei isso. Agora, tem realmente essa situação. Não há há o dependente. Eu, talvez, um pouquinho distante dessa realidade. Mas é que é treco. Não nego que eu passei. Eu não nego a minha história. Eu não nego a minha história. Isso aí é um negócio que para mim é uma chaga que eu curei, mas está presente na memória. O que eu passei em razão disso. Sim, exatamente. Exatamente. E aquele negócio, uns acham que é de caráter e outros entendem que é de saúde. Tá picando de novo, doutora? Melhorou um pouco. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Muitas drogas, aliás, a grande maioria delas, produz estímulos no sistema de recompensa cerebral. Ou seja, elas produzem um prazer artificial após o seu uso e falar sobre isso, que às vezes as pessoas não conseguem entender. Nossa, por que a pessoa está defiando e ela continua utilizando a droga? Para você teve essa sensação? Vamos entender um negócio aqui. Teve um que comentou que para de beber. Eu bebo socialmente. Lembra que a galera faz socialmente? Eu não bebo todo dia, tomo um vinho com a minha esposa, quando tá afim de tomar um uísque, pego meu Bucanas 21, meu Rael aqui, tomo meu uísquezinho aqui, e não é que é trem todo dia, não. Mas a questão do sentimento de prazer ligado à substância psicoativa, ela rola no álcool, ela rola no cigarro, ela rola na maconha, no crack, no haxixe, no LSD, no êxtase. Isso é uma situação que, se não despertasse no indivíduo algo absurdamente prazeroso, mesmo que efêmero, e num prazer nefasto, ele não faria isso. Então, não tem aquele negócio. E tem o pessoal, nossa, fala em Deus, fala na família. Não existe essa questão de você chegar e falar, olha, não pensa na sua família. Não dizem. A questão é química. É uma dependência química. Não é uma questão simplesmente de padrão moral. Então, o cidadão que bebe, ele pode saber que está tendo a vida destruída pelo álcool. Ele vai continuar bebendo. Até o momento que ele tiver um auxílio, se for o caso a internação, se for o caso um tratamento com medicamento, que o antietanol é um remédio que ilide a questão do consumo de álcool, né? Tem que ser prescrito por um psiquiatra para poder acompanhar, mas não são todos que têm acesso, o sistema público é absolutamente despreparado e tacanho. Então, essa questão do entorpecente o cidadão tem um prazer efêmero, não deixa de ser um prazer, porque se não fosse prazer não estaria usando, né? E que aquele negócio torna-se incontrolável, aí vem a dependência. Deixa eu lhe fazer mais uma pergunta. Em que momento o senhor teve consciência exata de que era um dependente? Teve esse momento em que você falou, não, peraí, está me prejudicando, isso não está fazendo bem para mim, eu tenho que parar? Em que momento você se deu conta disso? O que era uma chaga privada tornou-se pública com um vídeo que eu fui filmado utilizando entorpecente, né? Uhum. Então a questão que era do cunho familiar tornou-se público. A determinado momento eu vi uma dependência química com relação à cocaína, eu falei, não, eu tenho que parar, porque esse trem vai me matar.
fiquei 4 anos parado, depois voltei. Hoje tem 10 que eu não chego nem perto. A única droga que eu uso é álcool de vez em quando, cigarro. Quando eu bebo, eu pito um cigarro, mas não é toda vez que eu bebo, porque minha mulher odeia cigarro, tem alergia a cigarro. Então, vez por outra, eu acabo não fumando mesmo, tendo tomado um gole de cerveja. Cerveja não, tô gordo, tô preferindo uísque e vinho. Então, muito poucas vezes. Mas, a determinada hora que eu falei, eu preciso de ajuda. Comecei um tratamento, nunca fui internado, com questão medicamentosa, com terapia. E a partir do momento que houve a filmagem, houve a suspensão da ordem, eu vim a enfrentar isso de uma maneira que é o seguinte: ou eu reconheço que eu tenho um problema e vou vencê-lo, ou eu sucumbo. O Amorim, Neo Amorim, família é de suma importância. O que a minha esposa, o que o meu filho, isso, o que o meu esposo, o que minha mulher e meu filho passaram comigo, se eu não tivesse com eles, hoje eu estou respirando vivo e dando porrada por causa da minha mulher. Se não fosse a Cláudia, e eu conheço histórias de pessoas que são abandonadas, que separam, que isso e aquilo. A minha mulher suportou e amargou toda espécie de suplício e sofrimento do meu lado. Né? Se não estivesse dentro desse núcleo familiar, já tinha ido para o saco há muito tempo. Já teria feito a alegria de muito promotor, muito juiz, muito capitão da PM e discípulo do Bozo. Então, a relevância da família... Agora, existe hoje o seguinte: vocês que eu digo, sociedade, nossa sociedade, não descobrimos ainda uma forma de tratar a questão da dependência química. Porque eu sou meio cético com essa questão de internação. Você pega um indivíduo, segrega-o numa fazenda, numa comunidade terapêutica. Legal, tá lindo, maravilhoso. Aí o cara, quando sai de lá, ele não vai ter no asfalto como plantar minhoca, nem criar alface. Então, não adianta nada você colocar, manter o indivíduo distante daquele habitat que ele está acostumado para ir, e se você não conseguir profissionalizar e reintegrar esse indivíduo. Isso né? Isso é impossível, impossível. Não adianta, pode ser um projeto lindíssimo, maravilhoso, com cavalinhos, com isso, com aquilo, corações, parará, parará. Se o cara sair de lá e voltar para o mesmo habitat que ele estava antes, sem ter perspectiva, doutora, estrubicou tudo, aí acabou, não tem, como é que fala? Não há escapatória. Então, isso você não verifica, isso não existe, isso não há dentro da nossa sociedade absurdamente hipócrita. Se você verificar, dentro do Senado tem independente químico, dentro do Parlamento tem independente químico, dentro do Judiciário tem em todo canto. Agora, dentro das famílias, né? Não estou falando só dos parlamentares, não, só dos governadores, governantes, não. Eu estou falando do núcleo familiar deles. Né? Então, e isso dentro de um contexto de você colocar a sujeira para debaixo do tapete, né? E você esconde, você vai, como é que eu vou dizer, dissimular a realidade, nós não vamos enfrentar, nós não vamos superar esse problema. Desde da época dos Estados Unidos querendo estrangular os cartéis de drogas, sempre houve essa luta. Nunca vai conseguir. A questão é conscientizar que a utilização é nefasta, e aí eu passo para o trabalho de vocês dentro das escolas, que é de suma importância, que o trem lá na adolescência, se conseguir começar a conscientizar no útero materno, botando palestra para a mamãe ouvir que esse trem é uma merda, é de muito bom tamanho. Na infância, na adolescência, agora você pega hoje. Você imagina o que nós estamos experimentando. Nunca antes na história desse país, parafraseando o sapo barbudo, né? O picareta do Lula, nós tivemos uma pandemia. Hoje, olha só, a senhora está dentro da sede da OAB, do Espírito Santo, e nós estamos tendo problema de conexão de internet. Pega num aglomerado, vamos lá, aí eu sei que tem no tanto quanto em qualquer lugar, aí no Espírito Santo, tem áreas com maior concentração, são as vilas, as favelas, os aglomerados.
se na sede da ordem você está com um problema para prosear com um gordo do lado de cá, você imagina como é que o menino vai acompanhar a aula. Como é que o guri, como é que o adolescente vai acompanhar? Qual que é o projeto, qual que é o programa que vai alcançar nessa época de pandemia? Não tem. Então, Doutor, isso é são as assustador. Isso é desigualdades assustador. sociais. E o debate em relação às drogas ele ainda é muito pequeno, né? Não existe realmente. Para você ver, eram jovens. Eles participaram efetivamente, ficaram até o final e perguntavam sobre dependência química, sobre os familiares internados. A gente vê que existe realmente uma necessidade de debater sobre esse assunto. Existe uma hipocrisia quando se fala nesse assunto. Parece que os dependentes químicos, como outras classes também, os moradores de rua, são invisíveis. São seres menos importantes. E é importante que a gente debata. A ideia de trazê-lo aqui hoje para a gente conversar foi justamente trazer uma pessoa com experiência de vida que não se importa em falar abertamente sobre o assunto, que se importa com outras pessoas também. A dependência interferiu na sua vida profissional, seja ela no aspecto financeiro, em relação ao preconceito, como você mesmo disse que já existe, né? Que existe um preconceito em relação ao fato de você ser dependente. Como é que foi essa situação? Você me ouviu, doutor? Oi, deixa eu só fazer uma observação aqui, aproveitando um gancho aqui. O Ricardo, induvidosamente, em alguns casos, a internação se faz imperativa, porque o cidadão já não tem self-control nenhum, então, ou você afasta a criatura ou vai Ela espaço, morre. né? Exatamente. Então, em alguns casos é necessário. Agora, o que eu não contemplo dentro seriam 4 pilares, né? Você tem que segregar, você tem que separar, você tem que tratar, você tem que como é que fala? Você tem que Reintegrar. primeiro segregar, né? Segundo, você tem que esperar Uhum. a abstinência. Terceiro, você tem que capacitar. E quarto, você tem que reintegrar. Porque não adianta você colocar o cara numa fazenda, porque, volto a dizer, não dá para plantar minhoca no asfalto, tampouco criar alface. Eu falo de sacanagem isso. Algumas comunidades terapêuticas, elas têm os trabalhos, por exemplo, essa da mulher, elas realizam um trabalho de costura, por exemplo, né? Elas, de certa forma, já começam a fazer capacitar. Porque sim, quando você retornar, você vai ter um ofício. Né? É igual a questão da recuperação do preso. Você fala que você vai ressocializar o preso como? Você tem um universo carcerário hoje, acho que são de 800 mil presos no Brasil. Quantos que trabalham? Eu fui policial 3 anos. Tem um deitado etrusco que fala assim, ó, mente vazia, oficina do capeta. Então o cara fica lá 24 horas por dia pensando o quê? Meu amigo, não vai prestar, só vai voltar. Né? Você está só punindo, você não está ressocializando. Então, essa situação é complicada. Só para aproveitar um gancho do que me perguntaram, que você me desculpa. Eu te respondi o que você me perguntou? Não, reitera para mim, por favor. Eu parei. Ai, gente. Oi? Só um minuto, doutor. Ok. Você está me ouvindo? A Tô tela está ouvindo. parada, mas você está me ouvindo. Tô Em ouvindo. que momento dessa dependência ela interferiu mais negativamente na sua vida profissional, seja em relação ao aspecto financeiro ou em relação ao preconceito, que você acabou de falar? Vamos lá. Quando aconteceu o episódio da filmagem, eu fui suspenso pela ordem por 3 meses, voltei depois. E aí aquela questão, quem é que vai confiar no noiadinho, né? Então isso já é um caos danado. Eu não perdi um cliente, não teve um cliente que tenha e fala, vou embora. Eu falei, não, porque a minha questão profissional, uma questão pessoal é outra, né? Apesar do consumo imoderado de entorpecente, a minha questão profissional, ela era atendida a contento, pausoméricos dentro do plenário, do tribunal, onde fosse. Mas isso, obviamente, teve um reflexo de que quem é que vai
confiado, noiado. Então, para você recuperar isso, é um negócio complicado. Até hoje, eu padeço desse trem, né? No plenário até hoje, tiveram 3 imbecis só que vieram trazer a baila. Foi o Harry Potter, um idiota lá de Betim, um tapado, um delegado que veio trazer isso à baila. E eu sempre falo o seguinte: da dependência química eu me livrei, não vou me livrar do preconceito de idiotas da sua natureza, né? Então, e isso, como isso, e é aquele negócio, como a gente já é meio já calejado, né? Já é couro de jacaré, já tomei tanta porrada, não tem nada que me deixe desconcertado. Do jeito que veio, eu devolvo. Então a pancada comigo é diferente. Mas há pessoas que ficam fragilizadas, que ficam, como é que fala, constrangidas, consternadas. Isso comigo a banda toca bem diferente. Eu superei algo que pouquíssimas pessoas no planeta conseguem fazer. Então aqui é treco, eu não sou herói, eu sou exemplo. Ponto. Por isso está aqui hoje, por isso é o nosso convidado. Agradeço a gentileza. O senhor falou que a sua esposa, né, foi fundamental para que o senhor saísse dessa vida, para que se recuperasse. Mas durante esse processo houve interferência da dependência química na sua convivência familiar? É importante que a gente fale, porque a gente não está falando só de advogados, a gente acredita que muitos profissionais, né, hoje em dia passam por isso. O senhor sentiu algum problema em relação à convivência familiar, doutor Quaresma, enquanto dependente? Não, isso gerou desconforto. Obviamente é aquela questão, você não estava presente, né? Você consumia droga à noite, dormia de manhã, trabalhava à tarde, então a frequência familiar era extremamente reduzida, que é algo que aflige todo indivíduo que padece dessa patologia. Mas e foi um longo período, foram 7 anos de escravidão com relação ao crack. Como coisa ruim não morre, eu estou aqui hoje perturbando uns e outros. E a culpa, volto a dizer, é da Cláudia, né? Para o azar do Ministério Público e promotores, juízes, essas coisas todas, a responsabilidade de eu estar em pé é dela. Então, há essa dificuldade no relacionamento, tanto é que muitas das vezes opta-se, busca-se a internação para quê? Para ficar livre do problema. A situação é quando, aspas, o problema volta para dentro de casa. Isso é terrível. É como você falou, quando a pessoa retorna sem a reinserção, sem um trabalho pós saída das comunidades ou das clínicas, ela volta para o mesmo lugar onde ela estava. E se a família não estiver estruturada, se ele não tiver condições de continuar a sua vida, as coisas vão voltar ao que eram antes. Agora, existe a força de vontade também, né? Que eu acho que é um ponto muito forte nessa questão. Não, se você não quiser, não adianta tua mulher querer, irmão. Isso aí você pode tirar o cavalinho da chuva, né? Que é treco. Você tem que botar o espelho na sua cara e falar: tem alguém me destruindo, não vai fazê-lo mais. Ponto. Ou tem algo me destruindo. Alguém que é você mesmo, né? Mas tem algo me destruindo, não vai prosperar. E acaba com o trem. E aquela frase? Eu queria que o senhor falasse daquela frase, né? Sobre as entranhas daquela frase. Paro quando quiser. Às vezes o dependente químico não consegue se dar conta, né? Ele acha que vai parar quando quiser. O que você acha dessa frase? Muito comum. É uma retórica usual, normal e uma falácia, né? Porque não tem bem. Em algumas situações, você consegue dar um break, né? Você consegue stop ad perpétuo. Tem outras que não. Dependendo da carga de dependência, do efeito danoso desse trem no você não vai parar sozinho, você vai ter que buscar uma ajuda. Volto a te falar, no meu caso foi assim, ou eu vou para a sepultura ou eu levanto. E pro azar de uns e outros eu levantei. Né? Pro desespero de muitos por aí eu levantei. Com torcida em contrária. Para você ter ideia, quando houve a minha derrocada, e a minha derrocada foi do Olimpo ao inferno, houve um bolão do Ministério Público que eu ia suicidar. Galerinha gosta de mim, galerinha gosta de mim um tanto, então não tem nem ideia. Então teve um bolão do MP que eu ia plantar uma azeitona na testa, mas eu não vou desperdiçar uma azeitona, eu não tiro a cabeça, né? Vou fazer uma babagem dessa. E para desespero deles, eu continuo por aqui fazendo o que tenho que fazer, que é trabalhando, exercendo meu mistério, ministrando curso, proferindo palestra. Volto a dizer, em breve eu espero
que essa pandemia, além das lives que estou fazendo agora, porque o telefone não para de tocar aqui, eu estou avisando para alguém que eu estou na live, para ver se para de perturbar o telefone. Depois eu falo com você, telefone. Então, eu espero em breve estar no Espírito Santo, nós ministramos um curso ano passado, proferindo palestra, compartilhando um pouquinho que nós amealhamos de conhecimento ao longo de 3 décadas de atividade profissional. Aliás, Quaresma, era uma ideia inicial trazê-lo para nossas palestras, né? A gente faria um evento, nós já tínhamos até conversado com o nosso presidente do RISC, só que aí as coisas vão acontecendo, o tempo vai passando, e a gente aproveitou a pandemia para fazer essa live. Mas quem sabe futuramente a gente não tenha a sua presença em uma das nossas reuniões. Será um prazer enorme, seria muito bom. Eu vejo como um exemplo, né? Independente de quem tem preconceito, independente de qualquer outra coisa, nós vemos como exemplo, não só eu, como acho que a grande maioria dos advogados. Verdade. É importante ter uma história. Ô Silvia, você desculpa eu estar rindo, que o telefone tocou aqui e eu colocava a música do Led Zeppelin, o Stand to Heaven, né? Eu não sei falar inglês, não sei se eu falei certo. E depois eu troquei para Missão Impossível. Porque o advogado geralmente. Esse trem que tá tocando aqui no meu celular, que é a Missão Impossível. Quaresma, nós temos pouco tempo, a gente já está finalizando a live. É uma pena. Mas eu gostaria. Nós começamos às 10h30? Começamos às 10h30, praticamente. No meu relógio são 11h10. Aí teria 20 minutos ainda. Não sei se meu relógio está doido, mas eu estou à sua disposição se quiser me suportar então. Mais tempo. Não, seria um prazer. A questão é que eu quero que você faça uma mensagem antes que ela caia. A gente falou agora há pouco sobre o fato dos jovens, crianças e adolescentes, né? Eles enveredarem pelo mundo das drogas. Eles enveredam justamente nessa tenra idade. Quanto mais jovem, mais fácil de você levar a pessoa para esse mundo. A gente falou aqui agora, né, a gente já deu até uma certa entrada nesse assunto. Mas o que você acha que pode ser feito nas escolas? Programas, campanhas de conscientização, direcionadas às crianças, as comunidades, a própria família também. Porque o que a gente observou nessa escola, e em outras que a gente já ouviu falar, que a droga ela afeta como um todo, né? A gente às vezes ouve uma pessoa falar, não, eu bebo, eu sou usuário, o problema é meu. Mas a gente sabe que a droga, ela influencia todo e qualquer tipo de violência, né? Não quer dizer que todo usuário vai ser violento, né? Isso é bem claro, é deixar bem claro. Mas a droga, ela perpassa por todos os campos, ela influencia na violência doméstica, ela influencia em acidentes de trânsito, ela influencia em diversos fatores. E eu acho que seria importante a gente iniciar um trabalho para as crianças. O que você acha realmente de campanha? Falta campanha para a gente, direcionada para a criança, para as escolas? Você acha que seria importante que a gente pensasse em políticas públicas voltadas para os menores em relação a isso? Bem, primeiro, reitero, bater palma para vocês da ordem pela iniciativa aí. Segundo, não existe no Brasil, seja esfera municipal, estadual e federal, política pública para, em todos os aspectos, vamos lá, desde a prevenção até o tratamento, da ponta do problema até o epílogo dele, que é a sepultura. Não tem assistência, não tem assistência familiar, você não tem dentro da escola. Hoje escuta aquele negócio de ideologia de gênero, né? Então, se você começar a discutir droga dentro da escola, é capaz de falar, nossa, isso aí papai e mamãe, a Damares é capaz de soltar um trem desse. Isso é para papai e mamãe educar, você não tem que falar de entorpecente. Não há. E mais ainda, uma coisa que eu te falo que não existe, não há assistência à família. O cidadão está lá com a patologia, você não tem uma equipe multidisciplinar para poder tratar da família desse personagem. Né? Então, desde o início da tenra idade, vão lá, partir do primeiro ano de grupo, segundo, porque quem está no aglomerado, e não é só no aglomerado não, viu gente? Na Zona Sul também tem muito disso, né? Os rincões da nossa pobreza não são aqueles que trazem a droga em profusão, não. Quem traz a droga em profusão são os maldecidos de tal lugar ali, da Zona Sul da sociedade. Então, desde o início você começar a educar, a formar o convencimento de que
isto mata, isso é nefasto, isso pode gerar para onde? Pode gerar encarceramento, se não gerar morte. E isso, infelizmente, nós não temos. Aliás, nós temos muitos jovens hoje presos por conta disso, né? Uma política voltada para o estudo, para o esporte. Com certeza a gente teria um número muito maior de jovens trabalhando, continuando a vida deles, né, Quaresma? Sim. Infelizmente agora, não tem força voltada. Dentro de questões de política, onde você vê o governo federal batendo cabeça com os estaduais, quando há uma pandemia, eles não se entendem quando há uma situação dessa gravidade, em estado de normalidade, onde estão se preocupados com reeleição, onde está preocupado com um punhado de coisas, é que não vai ter mesmo. Ou a sociedade civil se organiza para tentar salvar essas pessoas, seja na idade, na terra idade, na infância, na adolescência e na idade adulta, ou nós vamos continuar enxugando gelo. Isso aí não vai acabar nunca. E aí aquela questão, você tem um aspecto penal, né? O cidadão hoje que às vezes vende uma droga para manter o próprio vício, ele vai tomar de 5 a 10 anos de cadeia. Vai pegar um privilégio, da segunda oportunidade que a dependência química dele não for tratada, ele marcha 3/5 da pena fechado. Agora, sim, com essa alteração da lei, como eu não milito muito na execução penal, eu não cheguei a estudar como é que seria, qual a graduação em cima dessa questão do tráfico, da reincidência do tráfico, que seriam 3/5 para quanto que passou hoje. Mas o que você vai ter hoje é o pequeno traficante enchendo cadeia e às vezes esse cara usa isso para poder manter a subsistência do vício. E isso, infelizmente, é a realidade. Lamentavelmente. Lamentavelmente. Quaresma, agora sim está finalizando, antes que a gente tenha que refazer, eu queria te fazer uma pergunta. Considerando seu senhor uma prova viva de superação, e também de que a dependência química, como você falou anteriormente, não escolhe sua vítima em função de classe social, profissão, raça, opção sexual, enfim. Que mensagem o senhor deixaria tanto para as famílias que sofrem também com a codependência, né? Os familiares também se adoecem, e para aqueles que se encontram envolvidos num mundo tão mutilador que é a dependência química? Qual a sua mensagem para essas pessoas? Estão vendo essa criatura aqui? Eu venci, você pode vencer. Se eu superei, qualquer um supera. Ponto final. Como é que eu falo? É fácil? Não. Não. Muito complicado. Mas é digno de ser vencido. É possível ser vencido. Dependência química não é maior que você. O problema é que aí eu já vi aqui uma colega que fez uma alusão a tratamento só quem quer se tratar. Você tem que querer. Se você não quiser se tratar, não adianta. Se você não reconhecer a sua fragilidade como ser humano diante de uma questão química e não de caráter, aí a coisa fica complexa. A partir do momento que você tiver a sua volição voltada para superar isso, certamente, amiga, como já disse Raul Seixas, né? Raul Seixas, nós só usamos 10% da nossa capacidade intelectual, né? Então, como é que é a letra mesmo? 10% da nossa... É mais ou menos isso. Mais então, ou menos isso. Isso, eu esqueci a letra aqui agora, mas 10% da sua capacidade... Esqueci. Mas é mais ou menos isso. Use 11% que você vence esse trem. Tenha vontade, determinação. E as famílias é aquela coisa, apoie. Né, busque dentro do poder público, de instituições igual à ordem, porque é uma realidade que está agora, não se fala, parece que as guerras acabaram, parece que os conflitos findaram, exceto os políticos aqui no Brasil, obviamente, né, provocados pelo Bozo e sua trupe, e do outro lado do PT. Se bem que o Bozo não precisa de oposição, né? Hoje nós vivemos um momento em que não há necessidade de oposição, porque o próprio desgoverno cria situações absurdas contra ele. Então, que um dia haja uma luz qualquer, que fala tanto de Deus, uma luz divina que ilumina a cabeça das criaturas lá, para verificar que é um problema que não desapareceu, ninguém deixou de ser dependente, prisões rolam direto e reto, com a questão de tráfico, questão do consumo de drogas, e que isso uma hora tem que ser olhado com a lupa
Né? Se bem que lupa é quando você vai procurar coisa pequena, né? O que você precisa ali não precisa nem de óculos, né? Talvez no escuro absoluto você consiga enxergar o problema. O problema é que a questão é que não há vontade política para se resolver isso. Queria te agradecer penhoradamente, a galera do Espírito Santo, Eu que todos que estão nos agradeço. acompanhando. Tem gente do Rio Grande do Norte, o Matheus, que é promotor de justiça, está nos acompanhando aqui. Como eu estou aqui, ó, Rio Grande do Norte está aqui, tem uma galera aqui do Brasil inteiro nos prestigiando. Eu queria agradecer às senhoras e os senhores que estão nessa manhã de sexta-feira suportando a minha voz, que está com a rachada, a minha carinha de Chico. Sim. E, deixa eu ver aqui, Paraná, próxima palestra, HC empatado. Não, essa da HC do Ministro da Justiça, gente, é inenarrável. Tem, ó, uma vez eu vi uma manifestação do ministro Marco Aurélio de Mello que no Brasil pode-se morrer de tudo, menos de monotonia. Isso aqui é o paraíso. Galera de Floripa, Recife, Mato Grosso, Espírito Santo tá aí. Quem mais? Parará. Goiás, o Hélio. Então, eu queria realmente agradecer a oportunidade. Santo André, São Paulo, Sergipe, Pernambuco, adoro essa terra, Goiânia. Eu queria te agradecer a oportunidade, pedir desculpa por qualquer deselegância, espero ter atendido Alagoas, ter atendido João Pessoa, JP. Espero ter correspondido às expectativas aí. Belém do Pará, adoro pato no tucupi. Sou um tarado por pato no tucupi. Mas eu queria te agradecer a gentileza e espero que venhamos a sobreviver a essa pandemia. E se vivo estiver, para desespero de Ministério Público, juízes, promotores, capitães da PM, nós estaremos em breve aí para trocar umas ideias. Eu falo o seguinte, né? Eu não ensino nada, eu compartilho maldades. Quaresma, eu quero agradecer muito, muito obrigada pela sua participação. Foi muito acima das expectativas. Realmente, nós consideramos como uma pessoa que superou, né? Superou os desafios, um excelente profissional. É uma honra, para mim foi uma honra ter falado com você hoje. Infelizmente, nós vamos encerrar. Agradecer a todos que estiveram presentes até agora. E que em breve nos encontremos pessoalmente aqui na Ordem, no evento. Já está convidado. Será um prazer, será um prazer. E só para terminar, Silvio, eu brinco, eu falei isso no júri uma vez, né? Há um litígio entre Deus e o diabo. O de cima não me quer, o de baixo tem pânico de mim. Saravá para vocês. Beijão.